Eu quero que você acompanhe comigo essa leitura. Em Lucas capítulo 7, no verso 1 diz assim: tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhes alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhes faça isto, porque ele é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto de casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno de que entres na minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados a minhas ordens, e digo a este: vai, ele vai, e outro: vem, ele vem, e ao meu servo: faz isto, e ele faz. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus, admirou-se dele, e voltando-se para o povo que acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Deixa eu te dizer uma coisa: talvez você está aí na sua casa e você pensa que Jesus não pode te tocar aí onde você está. Talvez você está aí e pensa que porque você está diante de um celular, de uma televisão, diante de um aparelho eletrônico, Jesus não pode te tocar. Deixa eu te falar uma coisa: sabe o que esse texto da Bíblia está falando aqui? Que o ministério de Jesus também funciona à distância, que Jesus, ele pode te tocar mesmo à distância. Jesus é um Deus de perto, ele é Deus de longe. Jesus, ele é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então ative a sua fé aí, não deixe que a distância entre nós impeça a sua fé de ser ativada, impeça você de crer. Jesus pode te tocar aí na sua casa, através desse aparelho, através da tecnologia. Deus pode te tocar, Deus pode fazer um milagre na sua vida. E eu quero te dizer mais uma coisa: ele vai fazer um milagre. Há 35 milagres que os evangelhos relatam de forma específica, e há muitos outros que não são relatados. O apóstolo João, ele fala assim, que se fossem relatar todos os milagres que Jesus fez, não caberiam em livros na face da terra. Jesus deixou em sua palavra alguns milagres para nos ensinar alguns princípios. Um homem que impactou Jesus com a sua fé, a qual Jesus saiu admirado, e olhou para os judeus, olhou para o povo a qual ele veio, e disse: nem mesmo em Israel eu vi tal fé como essa. Aquele centurião tinha um servo muito doente, a qual ele gostava muito, era um funcionário que ele gostava muito. O centurião romano, ele era típico, não eram todos os oficiais romanos que se davam bem com os judeus, mas aquele ali, ele era tão legal, era tão bacana, que ele até ajudou a construir uma sinagoga. Ele até fez parte da construção de uma igreja naquele tempo. Ele ajudou a construir o templo. E ele envia, preste atenção, ele ali diante do seu servo enfermo, muito doente, à beira da morte, ele fala com os anciãos judeus. Ele fala: vai lá, fala com Jesus, fala para aquele homem, dá uma palavra, fala para aquele homem a respeito do meu servo. E aqueles homens, eles vão até Jesus, e eles insistem com Jesus: Jesus, aquele homem, esse centurião, ele é diferente daqueles outros romanos. Ele é diferente, ele é um oficial diferente. Ele é um cara que ajuda o nosso povo, ele é nosso amigo. Olha, ele merece que o Senhor vá lá e cure o funcionário dele, cure o servo dele.
E eles insistiram com Jesus. E depois dessa insistência, Jesus começa a se dirigir à casa desse centurião. E a multidão acompanhava. Porém chegou a notícia na casa do centurião que Jesus estava vindo para a casa dele. O centurião já havia enviado os anciãos judeus. Agora o centurião envia os seus amigos que estavam em sua casa. Ele envia os seus amigos e vai lá falar para Jesus: não precisa vir em casa, eu não sou digno. Eu não sou digno. Eu não mereço que Jesus venha na minha casa. Quem sou eu para que Jesus venha na minha casa? E no verso 6 diz: então Jesus foi com eles, e já perto da casa o centurião enviou-lhe amigos para dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. O primeiro passo para recebermos o milagre é reconhecer a nossa pequenez, é reconhecer quem nós somos. As pessoas falavam que aquele centurião era digno, que aquele centurião merecia, mas ele mesmo dizia que não merecia, ele mesmo dizia que não era digno. O primeiro passo para você receber o milagre: reconheça quem você é, reconheça a situação, reconheça que você precisa do milagre, reconheça que você é pequeno. Bem-aventurados os humildes de espírito, pois eles herdarão, pois deles é o reino dos céus. Davi diz no Salmo 103: o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. O primeiro passo do milagre é sermos humildes e reconhecermos quem nós somos. Deus falou comigo assim: está vendo esse vírusinho? Como ele é pequenininho, mas o tamanho do estrago que ele faz, assim é comigo. Quanto menor você for, maiores são as coisas que eu vou realizar através de você. Quanto menor você for na minha presença, quanto mais você se humilhar na minha presença, quanto mais você admitir que você não é nada, quanto mais você admitir que você é totalmente dependente da graça de Deus, maiores são as coisas que eu vou realizar na sua vida. A palavra de Deus diz: humilhai-vos diante da poderosa mão do Senhor e Ele vos exaltará. A palavra de Deus diz que Ele resiste aos soberbos, aos orgulhosos, aos arrogantes, mas ao humilde Ele dá graça, ao humilde Ele empurra, ao humilde Ele exalta, ao humilde Ele eleva. Nós voltaremos ao pó. Se Jesus não voltar antes, nós vamos voltar ao pó. Nós não somos nada. Você que confia no dinheiro, você que confia nos seus talentos, você que confia na sua inteligência, preste atenção. Para você receber o milagre de Deus, é necessário reconhecer a sua pequenez, se humilhar diante dele. E ele diz, porém, no verso 7, parte B: porém, manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Esse homem, ele entendia de autoridade. Esse homem, ele entendia que bastava uma palavra de Jesus para que aquele servo fosse curado. Todas as coisas foram criadas através da palavra de Deus, e não importa a distância, basta uma palavra de Deus, a libertação acontece, a cura acontece, o sobrenatural acontece. Jesus tem uma legião de anjos ao seu dispor. Ele diz para aquelas pessoas que estavam ali, para aqueles judeus, ele fala: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Sabe o que nós aprendemos aqui? Que muitas vezes nós cristãos, nós crentes, não temos fé, não cremos, nós temos nos acostumado de tal forma com a religiosidade, com os rituais, com a liturgia, e não cremos mais no poder de Deus. Aprendemos tanto a respeito da teologia,
aprendemos tanto a respeito da palavra de Deus, que não conseguimos mais acreditar naquilo que não é explicável, só acreditamos naquilo que é explicável. E deixa eu te falar uma coisa: o milagre não se explica, não se explica como a água se transforma em vinho, não se explica como um morto de 4 dias ressuscita, não se explica. Não tente entender o milagre, apenas creia, apenas se humilhe, apenas reconheça que Deus pode fazer todas as coisas. Jesus está passando neste lugar, Jesus está passando aí na sua casa. Qual vai ser a sua atitude? Você vai ser daqueles 4 amigos que levaram outro amigo aleijado, subiram no telhado, se esforçaram, agiram em fé e colocaram aquela pessoa na presença, na casa onde Jesus estava? Quem vai ser você? Você pode dizer assim: mas eu não tenho fé, eu não tenho essa fé que você tem, eu não tenho essa fé que precisa para ter um milagre. Eu digo uma coisa para você: todo homem tem fé dentro dele, porque Deus repartiu da sua fé uma medida com cada um de nós. Há uma medida de fé dentro de nós. Nós só precisamos entender que assim como há petróleo dentro da terra, é preciso perfurar a terra para que esse petróleo saia. Da mesma forma nós temos que fazer com a nossa fé. Da mesma forma temos que fazer, temos que cavucar, temos que nos esforçar, temos que pôr em prática essa fé, temos que liberar essa fé. Se o petróleo não for liberado da terra, ele não tem valor. Nossa fé precisa ser liberada de dentro de nós, ela precisa ser liberada de dentro de você. Abraão se fortalecia dando glória a Deus. Dê glória a Deus, dê glória a Deus no seu dia a dia, dê glória a Deus diante das dificuldades, dê glória a Deus diante das promessas que parecem estar atrasadas, dê glória a Deus diante das situações difíceis, e você vai ser fortalecido, o seu milagre vai chegar.